Fala galera, a gente está começando mais um Diagnoscast. Eu sou a Gabriela, estudante de fisioterapia. Eu sou a Mabel, estudante de nutrição. E hoje a gente vai falar sobre dislipidemia, um pouco sobre colesterol, as lipoproteínas carreadoras, a HDL, LDL, VDL. Os tipos de gordura, ácido graxo saturado, monoinsaturado, poliinsaturado, mudança de estilo de vida para essa doença e os riscos que ela traz de doenças cardiovasculares, principalmente a arteriosclerose. Bom, primeiro eu acho que a gente deve falar o que é a dislipidemia. Ela é uma doença crônica não progressiva que é caracterizada pela alteração dos níveis séricos de gordura no sangue, então de lipídio. E ela pode ser primária ou secundária, sendo a primária de origem genética e a secundária de mudanças de estilo de vida, medicação e tudo mais. E tem muita gente que confunde o que é colesterol, né? Muita gente diz que quando você tá com colesterol, entre aspas, alto, você não deve comer açúcar, por exemplo, pão, fruta, macarrão, carboidrato. Muita gente não sabe de verdade o que é o colesterol. E o colesterol ele é um precursor dos hormônios esteroides, de ácidos biliares e de vitamina D. Ele é de origem endógena, ou seja, nosso próprio corpo produz o colesterol, mas também é de origem exógena, ou seja, o que a gente come também torna colesterol, mas não é tudo que a gente come, né? É só os alimentos fontes de origem animal. E além de confundir sobre o colesterol também, muita gente confunde sobre as lipoproteínas carreadoras, né? O HDL, LDL, VLDL. E até eu tenho muita dificuldade para lembrar qual que é o bom, qual que é o ruim, qual é a diferença. Uma dica muito boa para não esquecer mais qual é o bom e qual é o ruim. O HDL lembra sempre H de herói, ele é o bom. LDL, L ladrão, ou seja, ele é o ruim. Eu acho que só essa dica já valeu o podcast inteiro, porque ninguém nunca me falou isso, eu acho um absurdo. É uma dica muito boa, porque os estudantes confundem muito, eu mesma confundia demais. E aí, numa consulta minha com uma nutricionista, ela me falou, não foi nem minhas professoras. Vou falar o resto da vida pra todo mundo. Fala. E aí, o LDL ele é ruim porque ele é de baixa densidade. Ou seja, ele transporta o colesterol do fígado pro sangue. E aí, por ele ser de baixa densidade, ele vai deixando pedacinhos desse colesterol na corrente sanguínea. Esses pedacinhos vão inflamando por conta das citocinas inflamatórias que vão sendo chamadas, e isso daí pode acabar entupindo a veia, um termo bem feio, né? Mas que o pessoal fala bastante, que é a aterosclerose. E o HDL, ele já é uma proteína carreadora de alta densidade. Ele tira o colesterol da circulação sanguínea e leva para o fígado. Por isso que ele é conhecido como um bom colesterol, que não é colesterol, é só uma proteína carreadora. Muitas pessoas erram nisso também, de chamar HDL, VLDL, LDL de colesterol. E aí, se começar a ir muito colesterol pro fígado, através do HDL, ele não necessariamente vai retornar para a corrente sanguínea. Ele vai ser excretado pelas fezes. Tem também o triacilglicerol, que são 3 moléculas de ácido graxo conectadas a uma molécula de glicerol que ficam livres na corrente sanguínea. É uma das formas de armazenamento energético mais importante do organismo. E ele é depositado nos tecidos adiposos e musculares. Porém, se tiver muito triacilglicerol livre na corrente sanguínea, vai causar diminuição da produção de HDL e vai deixar o sangue mais viscoso. A diminuição da produção do HDL é ruim porque quanto menos HDL tem no sangue, mais colesterol livre tem no sangue. A gente estava conversando sobre isso antes de gravar, e aí eu até falei, é ruim, né? Por exemplo, quando elas estão fora do padrão, né? Estão altos. Mas todos eles são necessários, mesmo que a gente chame o LDL de ruim e o HDL de bom,
Os dois são necessários, todos eles que a gente falou são necessários para o bom funcionamento geral do corpo. Sim, tem até um pessoal que fala, ai meu Deus, eu tô com colesterol. Aí a gente até brinca, né? Que bom, graças a Deus. Dentro da Então tá tudo normalidade é ótimo você estar sem colesterol. E estranhar se não tivesse. Existem também os tipos de gorduras que são encontrados nos alimentos. Tem a gordura saturada, gordura insaturada, que é dividida em monossaturada e polissaturada, e também a gordura trans. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As gorduras saturadas, elas são de origem animal e de alimentos industrializados, como óleo de coco, azeite de dendê. Ela aumenta a produção de colesterol LDL e aumenta o potencial inflamatório e o risco de aterosclerose. Ela é conhecida por ácido graxo saturado por não ter dupla ligação na molécula de carbono. Ela é uma ligação simples. Por isso que no episódio anterior da obesidade, quem não ouviu, escutem, a gente fala que o óleo de coco não é uma gordura boa, porque ela é uma gordura saturada. Os ácidos graxos monoinsaturados, ele tem uma ligação apenas, uma dupla ligação apenas na molécula de carbono. Ele diminui a produção do LDL e não interfere na produção de HDL. Porque o HDL ele só tem interferência na produção pelo exercício físico, não tem pela alimentação. Você não consegue aumentar a produção de HDL se alimentando, só fazendo exercício físico. E a fonte dele são fontes vegetais e de peixes, e ele é o ômega 9. Os ácidos graxos poliinsaturados, eles têm mais de uma dupla ligação na molécula de carbono. Ele é dividido em ômega 3 e ômega 6. O ômega 3, famoso, ele diminui os triacilglicerídeos e o ômega 6 diminui o LDL e o colesterol circulante. Só para curiosidade, eu vou falar algumas fontes dos ômegas. Para o ômega 3, as principais fontes são peixes, algas, óleo de peixe, sardinha, salmão e truta, óleo de linhaça e canola. Para o ômega 6, as principais fontes são óleos de soja, milho, girassol, castanhas, abacate e azeite de oliva. E por último, para o ômega 9, as principais fontes são abacate, amendoim, castanhas e avelã. E depois, não sei se vocês já seguem a gente no Insta, mas quem não segue, segue lá, @diagnoscast, que nós vamos colocar uma receita bem legal para ajudar na dislipidemia, que vai algum desses ingredientes que nós citamos. Eu vou até fazer. Agora falando de dislipidemia mesmo, existem alguns tipos. E quais são eles? São o hipercolesterolemia... Eita, é difícil de falar, viu, gente? Hipercolesterolemia isolada, que é o aumento isolado do LDL, ou seja, quando no exame de sangue está lá maior ou igual a 160 mg por decilitro. Hipertrigliceridemia isolada, que é o aumento isolado dos triglicérides, e é maior ou igual a 150 mg por decilitro em jejum, ou maior ou igual a 175 mg por decilitro sem jejum. Hiperlipidemia mista, que é o aumento do LDL e do triacilglicerol, e o HDL baixo, que é a redução do HDL, quando ele está menor que 40 mg por decilitro para homem ou menor que 50 mg por decilitro em mulher. Ele pode ser isolado, ou seja, só o HDL baixo, ou ele pode estar associado com o aumento do LDL ou do triacilglicerol. E o exame de sangue, ele costuma ser solicitado a partir dos 10 anos de idade. Tanto o colesterol total como as suas frações. Como a principal complicação para os pacientes que têm dislipidemia são as doenças cardiovasculares, a gente vai citar aqueles que têm risco muito alto de ter uma doença cardiovascular e o risco alto. Os pacientes com risco muito alto são aqueles que já têm uma doença aterosclerótica significativa, sendo ela coronária, cerebrovascular ou aquela que tem obstrução de mais de 50% de qualquer artéria. Já o de alto risco são indivíduos que são portadores de aterosclerose na forma subclínica, também os pacientes que têm doença renal, diabetes mellitus tipo 1 e 2. Nesse caso do paciente com diabetes,
principalmente aqueles que têm LDL entre 70 e 189 miligramas por decilitro. Além disso, pro alto risco também são aqueles pacientes que têm concentração de LDL no sangue maior que 190 miligramas por decilitro. Existe a ER, que é a estratificação de risco, que mostra o grupo de pessoas que tendem a desenvolver com mais facilidade as doenças cardiovasculares. Essa ER é importante porque a Gabi vai explicar um pouquinho sobre o risco intermediário. Bom, as ERs incluem os homens acima de 48 anos, mulheres acima de 54 anos, com diabetes por mais de 10 anos, história familiar ou parente de primeiro grau com doença cardiovascular prematura. Doença cardiovascular prematura é quando o indivíduo, se for homem, tinha menos de 55 anos e se for mulher, tinha menos de 65 anos. Indivíduos tabagistas com hipertensão arterial sistêmica, com síndrome metabólica ou com a presença de albuminuria acima de 30 mg de creatinina ou de retinopatia. E a taxa de filtração glomerular, caso tenha algum problema no rim, menor que 60 mililitros por minuto. Então, os pacientes com risco intermediário são aqueles que têm homens, aqueles com 5 a 20% desses riscos que a Ama citou, e para mulheres de 5 a 10%. E os pacientes de baixo risco são aqueles tanto do sexo feminino quanto do masculino, que em 10 anos tem menos de 5% desses riscos citados. Bom, agora vamos falar um pouquinho da terapia nutricional na dislipidemia. Se o problema for só o colesterol total alto, a dieta deve ser normolipídica, rica em gordura insaturada e diminuída em gordura saturada e colesterol, e rica em fibra solúvel. Já na hipertrigliceridemia, você deve reduzir os carboidratos simples e aumentar o consumo de gorduras poliinsaturadas, e a dieta deve ser hipocalórica. Além disso, é recomendado excluir os ácidos graxos trans da dieta, reduzir a bebida alcoólica, priorizar as carnes magras, as frutas, os grãos e as hortaliças dentro da dieta, reduzir os açúcares e os carboidratos. Essa parte do açúcar, a OMS recomenda, a partir de 2015, o consumo máximo em 5 quilocalorias do valor energético total da dieta, ou seja, do VET total, na forma de adição de açúcar, nos quais estão incluídos sacarose e xarope de milho. E o Ministério da Saúde aqui do Brasil fez um acordo em novembro do ano passado, novembro de 2018, junto com os presidentes das principais indústrias alimentícias, que eles visam uma meta até 2022 de redução de 144 mil toneladas de açúcar nos produtos alimentícios industrializados, ou seja, bolo, mistura para bolo, produto lácteo, achocolatado, bebida açucarada, biscoito recheado. Ou seja, até 2022 nós vamos ter essa redução, que vai ajudar muito a diminuir o consumo de açúcar do brasileiro. Também é super importante substituir os ácidos graxos saturados pelos mono e poliinsaturados, até porque os ômega 3 são reconhecidos por ter atividade cardioprotetora, e os ômegas 3 provenientes de fonte animal, ou seja, de peixes, eles fornecem um ácido graxo EPA e DHA, que eles estão associados à proteção cardiovascular. Consumir diferentes fontes de ômega 3 contribui de forma significativa na redução de triglicerídeos. Outra coisa importantíssima de ser consumida são os fitosteróis. Dentro dos fitosteróis estão os óleos vegetais, os cereais, os grãos e vegetal no geral. Eu falar geral, vegetal. Vegetal no geral. É importante porque existe uma relação inversa entre o consumo habitual de fitosteróis na dieta com os níveis séricos de colesterol ou de LDL. Porque os fitosteróis reduzem a absorção do colesterol. Ou seja, lá no intestino, quando vai fazer a absorção dos alimentos, o fitosterol ajuda que não seja absorvido o colesterol.
o que vai causar menos colesterol livre na corrente sanguínea. E é recomendado o consumo de 2 gramas ao dia de fitosterol, que ele reduz em cerca de 10% do LDL. O uso de fitosteróis ele faz parte da mudança do estilo de vida e seu uso é contraindicado nos casos de fitosterolemia. A proteína de soja está associada na redução de 5% do LDL e de 11% dos triacilgliceróis. O consumo diário é recomendado de 1 a 2 porções de alimento de fonte de proteína de soja, totalizando de 15 a 30 gramas da proteína. As fibras solúveis são importantes porque elas puxam a água, né, presente no intestino, formando um gel. Esse gel ele se liga aos ácidos biliares disponíveis no lumen intestinal e aumenta sua excreção nas fezes. Isso diminui a reabsorção desses ácidos biliares no ciclo heterohepático, e essa redução diminui o colesterol disponível. A ingestão mínima diária recomendada de fibra solúvel é de 25 gramas, a fim de proteger contra doenças cardiovasculares e contra o câncer também. Além da terapia nutricional, tem também a terapia por meio de exercícios físicos, que é muito importante que seja acompanhada por um educador físico, mas é principalmente feita com aquecimento e alongamento, o exercício aeróbico, o exercício resistido e depois o desaquecimento, que também pode ser um alongamento ou um exercício aeróbico em baixa intensidade. A gente sabe que é muito importante e nesse caso, mais importante que seja feito o exercício aeróbico em mais tempo e mais intensidade, para acontecer o condicionamento cardiovascular. Especificamente para a dislipidemia, o exercício físico vai ter um impacto significativo nos triacilgliceróis e também vai aumentar o HDL, que é aquela proteína boa que a gente tem carreadora do colesterol. O tratamento medicamentoso tem 4 mais comuns. São as estatinas, as ezetimipas e as resinas. Essas 3 são para o colesterol em geral e para o LDL. E por último tem os fibratos, que são especificamente para o triacilglicerol. Lembrando que a parte de medicamentosa, ela também é inserida em último caso. Primeiro você tenta a mudança de estilo de vida, não deu certo, vai pro tratamento farmacológico. E tudo isso quem vai passar é o médico. Então, todo paciente que tem dislipidemia é importante fazer um acompanhamento para as indicações necessárias. Agora chegamos no nosso quadro Curiosidades, Mitos e Verdades. Aquele que a gente desmistifica algumas coisas faladas na internet. A primeira curiosidade é um estudo feito pela biblioteca Cochrane, que a gente não sabe se é assim que fala. Se for de outro jeito, gente, manda aí falando, tá? Que a gente corrige no próximo. Esse estudo mostra que a substituição do ácido graxo saturado por poliinsaturado diminui o risco cardiovascular em até 17% numa população, por mais de 2 anos. A substituição na dieta de ácidos graxos saturados por carboidratos podem elevar o risco de eventos cardiovasculares. Já a substituição dos ácidos graxos saturados e dos carboidratos por ácidos graxos poliinsaturados está associada ao baixo risco cardiovascular. Outro estudo fez análise com a dieta da população de mais de 20 países e observou que aqueles que consumiam muitos óleos tropicais tinham uma relação muito grande com a mortalidade coronariana. Ou seja, o consumo de ácidos graxos saturados e o não consumo de ácidos graxos poliinsaturados tem essa consequência. Por isso que a gente fala tanto do óleo de coco. A gente falou no outro episódio, a gente falou nesse episódio. Porque... Não sigam as blogueirinhas que indicam óleos tropicais como óleo de coco, gente. Ultimamente tem aparecido por aí muitas receitas com psyllium e aveia, que são fibras solúveis. E elas são uma das fibras solúveis mais estudadas. E um estudo indicou que doses de 7 a 15 gramas por dia de psyllium está associada com uma redução de 5,7%
a 20,2% de LDL e uma redução de 2% a 14,8% de colesterol total. E ele não afeta significativamente os níveis de HDL e de triacilglicerol. E foi feito um estudo também semelhante com a aveia, que mostra a redução de 5,3% a 5,6% do LDL, sem efeitos significativos do HDL e do triacilglicerol também. Ressaltando que o farelo de aveia é onde se encontram os maiores teores de fibras solúveis. Um dos mitos que a gente mais ouve é que o ovo aumenta o colesterol. Isso não é verdade. O ovo é considerado uma das fontes de proteínas mais completas. Ele tem vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, B6, B12, tem ferro, zinco e um monte de nutriente. Então não vale a pena você deixar de comer o ovo porque ele tem um pouquinho de gordura. A quantidade de gordura que ele tem não é o suficiente para deixar uma pessoa com o colesterol lá em cima. Eu até brinco, né, que a minha avó fala pra mim: nossa, mas antigamente falavam pra não comer ovo porque o ovo tinha colesterol. Agora falam pra comer ovo porque o ovo é bom. Esse povo não decide? Eu como ovo ou eu não como ovo? Come, vó, come seu ovinho. É curioso o tanto de açúcar que os brasileiros consomem. Talvez seja por isso que foi feito o acordo ano passado, né? Porque os brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado pela OMS. Ou seja, cada brasileiro consome em média 18 colheres de chá de açúcar, que corresponde a 80 gramas de açúcar por dia. E o recomendado são 12 colheres de chá, no máximo, por dia. E 64% desses açúcares que nós consumimos a mais são adicionados. Ou seja, o cafezinho, vou pôr mais uma colherzinha aqui. Não, gente, não põe. Chega de açúcar, vamos diminuir isso daí. Uma verdade muito importante de ser falada é sobre as dietas low carb. A gente já tinha falado um pouco no episódio anterior de obesidade, mas essas dietas que cortam o carboidrato podem aumentar o colesterol. Porque quando você diminui carboidrato, só sobra proteína e lipídio para você comer. Então você provavelmente vai aumentar o seu consumo de lipídio, aumentando o colesterol. Ou seja, gente, não sigam dietas da moda, tá? Façam uma reeducação alimentar. Dieta balanceada sempre. Não adianta emagrecer e aí depois ficar com dislipidemia. Exatamente. Acho que o problema vai ser maior do que você tinha. Sim. O abacate, gente, é uma fruta importantíssima, super rica. Muita gente fala, não vou comer abacate porque abacate é gordo. Não, gente, comam abacate, porque abacate possui vitamina E, antioxidante, é uma gordura monoinsaturada e ela é super benéfica para a diminuição do colesterol e do LDL. É inclusive recomendado o consumo de 2 colheres de sopa de abacate por dia. Por último, um mito que também é muito comum é dizer que as pessoas magras não têm colesterol alto. Não é necessariamente, não é obrigatório. Não é porque uma pessoa é magra que ela é saudável, que a dieta dela é adequada. Então, uma pessoa pode sim ser magra, ter dislipidemia, e também outros fatores influenciam, como o histórico familiar, diabetes e todas as outras condições. Bom, pessoal, acho que por hoje é isso. As nossas curiosidades, mitos e verdades. O nosso quadro de dislipidemia. Esperamos que vocês tenham gostado. Curtam nossa página no Instagram, @diagnoscast. Continuem nos ouvindo. Fiquem de olho também. A Ama já falou do Instagram, mas a gente está publicando bastantes eventos gratuitos para a área da saúde, para quem tiver interesse. A gente faz o quadro de mitos e verdades lá também. Faz umas enquetes com vocês bem legais. E é isso, obrigada. Mandem dúvidas, sugestões. Estamos abertos a novos temas. E é isso. Até o próximo Diagnoscast.